João Martins Neto Produções. China, 17 de novembro de 2019. Surge a primeira infecção ocasionada pelo novo coronavírus. A infecção começa a se alastrar rapidamente. E não tarda para que os casos sejam detectados em muitos outros países. Brasil. Primeiro caso registrado em São Paulo. No dia 26 de fevereiro de 2020. O vírus continua a se propagar e os casos de infectados aumenta drasticamente. A Secretaria de Estado de Saúde da Paraíba confirmou no dia 18 de março o primeiro caso de infecção pelo novo coronavírus. O caso foi registrado em João Pessoa. No dia 19 de abril de 2020, a cidade de São José de Piranhas teve o seu primeiro caso confirmado. São José de Piranhas contra o coronavírus. O que as autoridades da cidade, juntamente com a Secretaria de Saúde, têm feito para combater o coronavírus? Bom, nós temos feito inúmeras ações no que se refere ao combate à Covid-19. Entre elas nós temos equipe de rastreamento nas ruas. E o que são as equipes de rastreamento? Por exemplo, a gente é notificado aqui no SUS-VE esses pacientes que estão com Covid-19. A equipe entra em contato com a família para saber quais foram as pessoas que tiveram contato, né, que a gente chama de contactante, para poder ir na casa dessas pessoas ou estar ligando para essas pessoas e orientando quanto ao cumprimento das medidas preventivas, do isolamento social, enfim, uma das equipes são essas. A vigilância sanitária, não é? Como todos veem aí na rua, estão atuantes todos os dias, das 6 da manhã às 11 da noite. Nós temos uma equipe grande, a gente divide por escala, fica uma equipe manhã, outra tarde, outra noite, para poder estar fiscalizando, né, bares, restaurantes, e o cumprimento das medidas preventivas contra a Covid-19 e, se for o caso, né, do não cumprimento, haver as providências necessárias para que isso seja feito. Quais os principais sintomas do novo coronavírus? Os sintomas são bem variáveis, né? Mas na grande maioria tosse seca, alguns desenvolvem dispneia, né, que é a falta de ar ou não, outros são assintomáticos, mas o que a gente observa que não é 100% assintomático quando o caso é assintomático, né? Sempre aparece, nem que seja assim uma dorzinha de garganta ou uma ardência na garganta, mas geralmente é febre, coriza, dor de cabeça, né, que é a cefaleia, dispneia, que é a falta de ar, e o nariz fica saindo uma pequena secreção, né, uma secreçãozinha clara. Geralmente o sintoma básico é esse aí. O
que está sendo realizado no Centro de Atendimento à Covid-19? Lá nós temos uma equipe, né, de enfermeiros, técnicos de enfermagem e médico, onde são feito o atendimento do paciente. Lá é demanda espontânea, o paciente pode ir direto para o centro de referência, onde ele é atendido, ele é acolhido, é ouvido e, conforme for necessário, o agendamento ou a realização do teste rápido, a depender do protocolo do Ministério da Saúde, né? Que a gente sabe que, se for o SUAB, que lá também é realizado o SUAB, esse tem que ser realizado, essa coleta, né? Que é o RT-PCR, a gente conhece como SUAB, que é o método de coleta. Essa coleta tem que ser feita obrigatoriamente entre o 1º e o 7º dia. Esse é feito também no centro de referência todas as terças-feiras pela manhã. E o teste rápido, ele é feito todos os dias por demanda espontânea e ele tem que ser feito após o 10º dia do aparecimento do primeiro sintoma. Mas aí tem gente que diz, mas Neuma, se é teste rápido, por que eu chego lá e não faço na mesma hora? Sim, o teste é rápido, tem que ser feito na hora que o paciente, desde que ele esteja com 10 dias do aparecimento do primeiro sintoma, para que o resultado seja satisfatório. Porque pode acontecer se esse teste for feito antes deste período, dar um falso negativo. O que é o coronavírus? É uma família de um tipo de vírus que causa síndromes respiratórias. A maioria dos coronavírus causavam resfriados que eram bem simples, já bastante conhecidos. E o Covid-19 é causado por uma nova espécie de coronavírus, descoberta recentemente, que é o causador da síndrome da SARS-CoV-2. Devido a ser um vírus novo, não existe uma imunidade de grupo, não existe vacina, provocou essa preocupação mundial devido à alta transmissibilidade dele. E a Covid-19, que é causada pelo novo coronavírus, como a gente vê tanto na mídia, evolui de casos assintomáticos. 80% inclusive dos infectados pelo novo coronavírus são leves, são pouco sintomáticos ou até assintomáticos, mas cerca de 20% desses infectados podem evoluir com complicações, sinais de maior gravidade e inclusive óbito. Quais as atitudes que devemos tomar para nos prevenir do coronavírus? Principalmente evitar aglomerações, evitar andar sem máscaras, evitar compartilhar os mesmos objetos, talheres, pratos, evitar contato muito próximo, sem máscara em aglomerações, em eventos públicos, utilizar álcool em gel se não houver disponibilidade de utilizar água e sabão, esse tipo de higiene e de cuidados em relação a contatos próximos. Pode ser transmitido tanto entre objetos, entre maçaneta de porta, por exemplo, entre os objetos pessoais que eu já comentei, como também pode ser transmitido por via aérea. Então, por isso que é importante a utilização de máscaras. O que fazer em caso de contaminação? Em caso de contaminação, procurar ajuda médica. No caso de pessoas assintomáticas, idealmente manter isolamento, procurar tentar se informar através de agente de saúde ou por telefone, se não houver disponibilidade de procurar o centro de atendimento, para buscar essas orientações que podem ser dadas por profissionais de saúde em relação ao isolamento, a quantos dias de isolamento, a realização de testes diagnósticos, esse tipo de coisa. No caso de sintomas respiratórios mais graves, procurar imediatamente uma unidade de saúde, um hospital, um serviço de emergência, um posto de saúde, ou acionar mesmo o serviço de emergência, o nosso SAMU.
Quais pessoas estão mais vulneráveis ao vírus? São principalmente idosos, portadores de doenças autoimunes, imunossuprimidos, citando um exemplo, portadores de vírus HIV, portadores de neoplasia e de doenças respiratórias crônicas, quem tem DPOC, tabagistas, com doenças crônicas em geral, além das respiratórias, hipertensos, diabéticos. Esses, a grosso modo, são os principais grupos que têm risco de complicações no caso de infecção do novo coronavírus. Quais as principais formas de transmissão do vírus? É o contato com cada pessoa através de gotículas, né? O vírus ele é transmitido através de gotículas. Quando a pessoa não usa máscara e fica próxima um do outro, quando essa pessoa que está com o vírus, ela espirra ou tosse, essas gotículas que contêm o vírus, eles ficam no ar pelo menos 15 minutos. E aí, nesses 15 minutos, pode chegar outra pessoa e acabar respirando essas gotículas que ficam presentes no ar e acaba adquirindo o vírus. Outra forma também é o contato, né? A pessoa pega na mão do outro, essa outra pessoa tinha pegado na mucosa nasal, na mucosa dos olhos também, e aí acaba pegando outro paciente e acaba transmitindo cada vez mais. Quanto tempo o vírus sobrevive na superfície dos objetos? Depende de cada objeto. Tem objetos que eles ficam mais tempo, outros ficam menos, né? Geralmente na madeira, se eu não me engano, até 4 horas, no metal ele demora até 15 horas, então varia muito de objeto para objeto. O isolamento social tem resolvido? Tem sim, tanto que quando a população estava no começo da pandemia, né, os casos eram bem controlados, porque a população tinha medo de sair de casa, né? E isso fez com que a população ficasse em isolamento e o vírus tivesse sido controlado. A partir do momento que o governo liberou a população para voltar ao trabalho, às atividades normais, a gente teve um aumento muito grande de casos. Aqui em São José, quando isso aconteceu, a gente chegou aqui no centro de referência mais de 100 pacientes por dia. A gente era super lotado aqui, era muita quantidade de pacientes que a gente podia atender, de manhã e de tarde. Mas a partir do momento que o pessoal voltou a ficar em casa novamente, como hoje, a população, os casos têm reduzido bastante. Então, quanto mais a população ficar em isolamento, ficar em casa, manter o distanciamento, vai ser melhor para os nossos idosos, para as nossas pessoas mais velhas, que elas sim é quem corre mais risco. Então, para evitar de perdê-las, é ideal que todo mundo fique em isolamento social. A superdivulgação das mortes pela grande mídia tem sido um ponto positivo? Sim e não, né? A divulgação grande dessas mortes, a população acaba gerando um medo muito grande. E isso vai com que a população entre em pânico. E com muitos pacientes chegam aqui no centro de referência, às vezes com poucos sintomas de Covid, mas com muitos sintomas de ansiedade. E isso é um problema muito grande. Pacientes chegam aqui com uma labilidade emocional muito grande, com muita ansiedade devido à doença, mas não devido aos sintomas da doença, mas sim o que ela vem causando de ansiedade na população devido ao que a mídia vem fazendo para a divulgação das mortes do Covid. Mas claro que a gente tem que saber também que a população sabe se orientar e ficar em isolamento para poder evitar mais mortes ainda. Uma pessoa depois de curada pode ser infectada novamente? Pode sim. O coronavírus, a gente tem no mundo 5 casos de reinfecção comprovados por coronavírus. Na população paraibana, até o momento, teve um caso, se não me engano, que até o médico sanitarista, que é o secretário executivo, Daniel, ele até vem publicando nas redes sociais, para mesmo após os sintomas de Covid, ser diagnosticado com Covid, permanecer com máscara e em isolamento, manter todo o cuidado, porque tem sim a chance de reinfecção pelo coronavírus ou por outros vírus muito parecidos que têm surgido no Brasil. O coronavírus me pegou de surpresa. Eu estava trabalhando no sítio
E começou como uma gripe, como se fosse uma gripe. E eu não liguei muito. E ficava daqui para o sítio, trabalhando lá, mexendo com água. E aquela gripe, uma tossezinha meio que eu não liguei muito. Isso aí foi aumentando. Chegou um ponto que eu, aqui em casa, comecei a ficar ruim. Aí eu procurei a secretaria, foi aí onde me medicaram, botaram para vir para casa novamente e passar mais 7, 8 dias em casa. Nessa fase, eu voltei lá novamente e eu já estava portando o coronavírus. Eu, minha esposa e um dos meus filhos. E aí foi onde me levaram para Cajazeira, para a UPA. Lá eu fiquei um dia, fui transferido para o hospital e fiquei mais 5 ou 6 dias internado. Esse vírus, em jovem não é tanto, mas nas pessoas de idade que já tem problema, depois fica a sequela. A minha diabetes, que eu tinha diabetes, sempre tive, era 120, 130, 110. No hospital ela chegou a 400, 500. E eu não respirava. Comecei a respirar depois de usar aparelho, só através de aparelho, né? Aquela tosse ardente, aquilo queimando, né? Eu fiquei aqueles dias assim, que sabe Deus como eu estava. Porque você está doente é uma coisa, agora você está doente e o povo de casa também, portando um vírus desses aí. Depois de ter saído do hospital, eu fui a um médico cardiologista, porque eu tenho um stent, e ele disse que caso que nem o meu foi praticamente inédito, porque eu tenho aparelho nas coronárias, eu tenho diabetes alta, eu tenho a coluna toda destruída, e eu tenho uma pequena mancha no pulmão. E os que não passaram ainda por esse problema, tenham muita cautela, muito cuidado. Todo cuidado é pouco. É usar máscara, lavar a mão sempre com sabão, é usar álcool gel, é se proteger. Porque assim como eu, pode ser que apareça mais que não tenha a mesma sorte ou o mesmo sucesso, que nem no meu caso. Um recado para as famílias que perderam seus entes queridos. E falar das famílias que perderam seus entes queridos, dizer que é uma dor muito grande e a saúde está sempre à disposição de todos. Daí a importância, né, da gente continuar praticando nossas medidas preventivas. Porque não adianta nossos idosos, as pessoas que têm as comorbidades estarem em casa isoladas se os familiares saem na rua e levam o vírus até os seus parentes. Então, gente, vamos evitar isso para que a gente não perca nossos entes queridos. E desde já quero dizer que a Secretaria de Saúde de São José de Piranhas está sempre à disposição da população no que se refere à Covid-19 e entre outros da nossa saúde piranhense. Porque todo paciente é uma pessoa especial para cada um de nós, então a gente não quer perder nunca. Então aqueles que perderam, meus sentimentos, meus pêsames, e que Deus possa confortar toda a família que perderam seus entes queridos. Em meio às perdas e ao pânico, sabemos que nem tudo é caos. Temos a esperança em saber que a grande maioria da população infectada sobrevive e pode contar uma história de vitória. Eu venci o coronavírus. Eu venci o Covid-19. Eu venci o coronavírus. Eu venci o coronavírus. Eu venci o coronavírus. Eu venci o coronavírus. Eu venci o corona. Eu venci o coronavírus. Eu venci o coronavírus. Eu venci o coronavírus. Com a ajuda de Deus eu venci o coronavírus. Eu venci o coronavírus.